Olá, boa noite a todos vocês. Hoje, dia 16 de fevereiro, e eu tô começando essa live agora. Essa live eu sei que muita gente espera, porque eu acho que é um assunto bem polêmico, como eu postei ontem. A gente vai falar hoje, gente, sobre colesterol, os mitos e verdades sobre o colesterol, tão temido por muita gente, né? Um assunto que grande parte das pessoas tem ainda bastante dúvidas, e eu acho que é muito pertinente esse assunto, por isso que eu resolvi fazer novamente essa live sobre esse assunto. Até porque é uma dúvida muito frequente de grande parte dos meus pacientes que eu atendo. E como eu vim falando para vocês já ao longo dos stories, do meu trabalho, a ciência da nutrição é algo que toda hora a gente tem que se atualizar, a gente tem que estudar muito. Por quê? Porque o que se falava há 10, 20 anos atrás, hoje já foi por terra, gente. Se a gente não se atualizar, se a gente não estudar, a gente não tem como oferecer a informação correta e atual das coisas hoje em dia, para poder vocês terem, através dessas informações, os melhores resultados e as melhores condutas a serem feitas. Por isso que colesterol ainda, muita gente que não estuda, ainda pensa que só traz problema para o nosso organismo, e não é verdade. Rúbia, qual é o tema? É colesterol, mitos e verdades sobre colesterol, tá? É esse. Quem tá chegando agora, meu boa noite. Boa noite a todos vocês que sempre estão me prestigiando aqui, né? Sueli, Marlene, Silvina, Solange. Oi, Andréia. Oi. Muito bem, vamos lá. Então, gente, o colesterol, ele é definido como um álcool orgânico policíclico. Não precisa gravar nenhum nome desse, que é uma coisa muito técnica. E ele tem propriedades iguais às gorduras. Só que, gente, ele é um lipídio. Nem todo lipídio é uma gordura, mas toda gordura é um lipídio. É difícil de vocês entenderem, mas é algo que fisiologicamente, por questões de estruturas moleculares, a gente define dessa maneira, tá? E o colesterol é uma molécula, é um lipídio, então, como eu acabei de falar para vocês, muito importante. Se não fosse tão importante, a gente não fabricaria colesterol. E ele é formado a partir da glicólise, da quebra de carboidratos, tá? E nós formamos 70% do nosso colesterol no fígado. Então, gente, colesterol é um lipídio importante para a nossa saúde. Eu vou agora discorrer sobre todas as ações do colesterol no nosso corpo, e ele é fabricado pelo nosso organismo. Grande parte dele, a maioria dele, 70% do colesterol, o seu colesterol é formado no seu fígado, tá? Bom, e aí, doutora, quais são as importâncias dele? Tudo que nós fabricamos, a natureza é sábia, gente, é porque o corpo precisa daquela molécula, ela precisa daquela substância. Todas as células do nosso corpo, todas as membranas das células contêm colesterol. Então ele forma a membrana celular. Além disso, ele é responsável por também fazer a síntese, a produção de hormônios esteroidais que a gente fala. Então, ó, seu estrogênio, testosterona, aldosterona, estradiol, enfim, todos esses hormônios, progesterona, são formados através de colesterol. Por isso que muitas vezes a grande parte das mulheres, quando entram na menopausa aqui, começam a ter deficiências hormonais, começa a ter uma queda na diminuição dos hormônios esteroidais, como estrogênio e progesterona, começam a ter uma sobra maior, um aumento no colesterol circulante.
Por quê? Porque a matéria-prima que forma esse hormônio está sobrando porque eu não estou fazendo hormônio. Tá certo? Então, olha só a importância dele. Fora isso, ele ainda fabrica sais biliares. Os sais biliares, eles são responsáveis pela emulsificação, pela digestão das gorduras. Então, se eu não tenho colesterol, eu não formo sais biliares adequadamente, em quantidades adequadas, para poder digerir gordura e absorver melhor as vitaminas lipossolúveis, vitamina A, D, E e K. Se eu não tenho a quantidade correta de sais biliares que são formados a partir do colesterol, eu não tenho também a absorção adequada dessas lipoproteínas que a gente chama super importantes, A, D, E e K. Olha só, gente. Fora isso, o colesterol, ele está presente na bainha de mielina, que reveste todos os nervos. Olha só que importante. Então toda a inervação, todos os nervos, eles têm uma bainha, uma membrana, e essa membrana é formada também de colesterol. Nas sinapses nervosas, olha só, eu tenho os neurônios aqui, as células do seu sistema nervoso central, do seu cérebro, e esses neurônios, eles têm uma comunicação através dos dendritos, que a gente chama, para poder fazer toda a nossa memória, raciocínio, tudo isso, o foco, concentração, ele depende das sinapses nervosas. E se eu não tenho colesterol suficiente, eu também não tenho uma função adequada das sinapses nervosas. Por isso que pessoas que têm colesterol muito baixo podem ter maior risco de ter demência, pode ter maior risco de ter doenças degenerativas neurológicas. Então, gente, não é o colesterol, ele não é aquele bicho, aquele fantasma que todo mundo acha que ele é. Por quê? Porque se eu não tenho colesterol, eu não tenho todas essas funções plenas sendo feitas no meu organismo. Essas são só as principais. Estudos demonstram que pessoas que têm colesterol mais elevado, inclusive, são pessoas que vivem mais. Então, às vezes, a interpretação está errada. Não é para todo mundo, não é todo colesterol que é ruim. E é isso que eu quero poder transmitir isso para vocês. É isso que eu quero passar de informações para vocês. Porque ele é uma substância muito importante. Olha só, vamos ver se tem pergunta aqui. Quem tá entrando agora? Oi, Jéssica! Olha, muitos de vocês sabem que desde o começo da semana eu falei que eu ia fazer essa live sobre colesterol, e eu peço sempre, olha, pessoal, quem tem dúvida sobre o tema, vai me mandando as perguntas que eu vou respondendo, e eu até agradeço demais essa participação de vocês. Eu acho que daí sim a live é mais interativa, é mais gostosa, a gente vai de encontro às necessidades de vocês. Então, muito obrigado para quem manda as perguntas para mim. Eu às vezes respondo na pressa, tipo assim, assista a live, como querendo dizer, né? Isso eu tô falando pra Jéssica aqui, ó, que eu sei que ela me mandou. E às vezes a pessoa fala, nossa, essa doutora é meio mal educada, ela mandou mandar pergunta e ela manda assistir a live. Não é bem assim, gente. Eu tô dizendo que vocês assistindo a live, vocês vão ter as respostas que vocês estão me perguntando, porque eu vou responder a todos que me perguntaram, tá bom? E agradeço então novamente a todos que têm esse carinho, essa participação, porque as lives, gente, semanais, eu faço com tanto carinho, né? Eu determino esse tempo da minha semana para poder fazer esse trabalho social. Eu acho que como nutricionista eu tenho esse dever de poder passar a melhor informação, né, possível para todos vocês que não têm, às vezes, a possibilidade de ir a um nutricionista. E quando a gente detém de um conhecimento ou de uma experiência, como eu tenho 30 anos de prática clínica nutricional, eu acho que eu tenho esse dever com vocês, de poder passar um pouco dessas informações, porque eu sei que vocês, grande parte da população hoje, gente, é muito carente de informação, às vezes deixa de praticar determinadas coisas porque não sabe, ou porque então teve uma informação errada, ou uma informação desatualizada, como eu comecei falando a live aqui hoje.
Isso pode acontecer. Então, muito obrigada a todos vocês que participam, que me dão audiência, que mandam perguntas. É isso aí, gente. Isso é tão gratificante. Pepe, Carla, Letícia, Rosângela, Fátima. Aí, quero aqui, ó. Quero participar da live. Pois é, então já tá dentro dela. E é com o maior prazer que você participa aqui dessa live. Eu já vou acenando para vocês aqui. E vamos lá. Amo suas lives, Mega Mulher Marcela. É isso? Parabéns por tanto amor e compromisso com a profissão. Tenho mesmo compromisso com a minha profissão e com vocês principalmente. Bom, continuando, vocês viram então que ele é também um biomarcador, gente, que é uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, que ele pode se aumentar pontualmente, às vezes, quando você faz o exame, quando você está numa situação de perigo. O colesterol, quando você tem uma inflamação, quando você tem um perigo iminente, por exemplo, você tem um hipotireoidismo, você pode pontualmente fazer o exame e ver que seu colesterol aumentou. Nossa, mas doutora, eu nunca tive colesterol alto. Por que será que ele aumentou? Eu tive Covid, aumentou meu colesterol. Então, pode acontecer isso. Ele também é um marcador que vai projetar, que vai sinalizar pra gente algo que está em perigo. Sabe quando você vê um fogo, por exemplo, na rua e vê lá um bombeiro presente? O que o bombeiro vai lá? Ele vai lá para ajudar a combater o fogo, a apagar o fogo. Agora, quem está passando por ali vai pensar o quê? Será que esse bombeiro é que pôs fogo aí? Então, essa é às vezes a visão errada que as pessoas têm do colesterol. Que por ele estar presente sempre em algum perigo do nosso corpo, né, um ponto inflamatório, estressante, é ele que está causando o problema. E às vezes não, ele só vai lá para ajudar a apagar um incêndio. É só isso. E às vezes ele se encontra alterado por conta dessa circunstância. Deu para vocês entenderem? Oi, Tatiana. Olá, é colesterol, mitos e verdades, hein? Quem tem problemas disso na família? Bom, e aí, então, a gente também tem que observar o seguinte, que o colesterol, a gente sempre pede assim nos exames, colesterol total e frações, porque a gente tem que estar analisando todas as frações. É o colesterol total, que é a soma do LDL colesterol, que tem baixa densidade, que a gente chama aí low density lipoproteína, que é uma lipoproteína de baixa densidade, tem vários tipos ainda de LDL. A gente tem vocês vão ver que em algumas circunstâncias a gente chamaria e algumas LDLs de colesterol ruim. Tem HDL, que é aquela lipoproteína de alta densidade, que a gente chama de bom colesterol, e tem o VLDL, que é um transportador, né, de triglicéridos. A LDL, ela leva o colesterol que é fabricado no fígado para todos os tecidos, né, para a circulação. E a HDL faz o processo inverso, ela recolhe do sangue e leva lá para o fígado, certo? E o VLDL é o transportador que leva o triglicérides, que é uma molécula de carboidrato com gordura para ser utilizadas para as células, para a gente fabricar energia. Muito bem, gente, isso tudo eu tô falando para vocês que é um mecanismo tudo. Então, quando eu vou olhar um exame, eu não tenho que olhar só, o total tá alto, o colesterol total tá alto, mas eu tenho que ver todas as frações dele. Inclusive, elas são, pelos exames laboratoriais, calculadas, né, por essa questão que eu acabei de falar, que a gente vai ver todas as frações. Então, ela não ela é calculada através de uma equação, é isso que eu quis dizer, né? Que os laboratórios fazem isso. Então a gente precisa ver todas essas frações e ver qual é o colesterol que está aumentado dentro das frações. Será que é o colesterol LDL ou será que é o HDL? Então o seu total está alto por conta do LDL ou do HDL? Então isso a gente tem que olhar. É uma análise que tem que ser feita. Segundo ponto para vocês verem também. Tem uma relação que se o colesterol total, voltando um pouquinho, estiver alto por conta de um HDL alto, bacana, positivo.
Excelente, então meu bom colesterol é alto e o meu total ele está alto por causa do HDL alto. Então essa é a primeira análise. Segundo, tem uma continha muito fácil que a gente faz, que é pegar o colesterol total, dividir pelo HDL e essa relação tem que dar menor que 3. Se ela der menor que 3, eu tenho menor riscos de doença cardiovascular. Essa é outra análise que a gente pode também fazer. Fora isso, eu também tenho que ver, será que esse colesterol está alto por causa de uma herança familiar? Muitas vezes, como eu falei para vocês, a gente, como tem essa produção endógena que a gente chama pelo fígado do nosso colesterol, às vezes a gente tem uma mutação genética, muita gente tem isso, inclusive, que eu pego muitas crianças com colesterol alto, porque geneticamente eles têm essa mutação que leva a ter um colesterol mais elevado. Tá, isso não quer dizer que ele é uma pessoa que vai ter infarto, que vai ter maior risco de doença cardiovascular, nada disso se ele tiver um estilo de vida adequado, que é esse ponto que eu quero chamar a atenção de todos vocês. Então eu tenho que analisar tudo isso, analisar todos os exames, fazer um link com eles. Tem outros marcadores também que me falam, será que essa pessoa está inflamada? Se eu vou ver uma ferritina, eu vou ver uma homocisteína, eu tenho que ver o PCR, né? Então não é só ver o colesterol e achar que a pessoa está em perigo porque o colesterol dela está alto. Se ela tem todos os marcadores inflamatórios, tudo bonito, tem uma insulina bonita, tipo com valores interessantes, ideais, bons, não é porque ela tem um colesterol elevado que ela tem risco de doença cardiovascular, porque os outros biomarcadores estão em ordem. Então tem muita gente que é super saudável, que tem exames laboratoriais ótimos, dentro de ideais, tem insulina normal, hemoglobina glicada normal, PCR, homocisteína, ferritina, que também é um marcador inflamatório. Então, tudo isso normal e tem um colesterol alto. Você acha que eu vou me preocupar com essa pessoa? Você acha que eu vou dar estatina para ela? De jeito algum. Porque mesmo que ela tenha tido lá na família dela alguma doença cardiovascular, é uma pessoa, gente, que ela mudou o rumo da história dela. Mesmo que ela tenha tendências familiares, as tendências familiares genéticas só são responsáveis por 20 e 25% de você ter ou não alguma patologia, alguma doença. Se você tem um estilo de vida adequado e todos esses marcadores, tem outros 2 marcadores que a gente sempre pede quando tem doenças cardiovasculares familiares, que é a apolipoproteína A1 e a ApoB, a relação entre as duas também me diz se você tem maior risco ou não de ter doenças cardiovasculares. Eu tenho que analisar isso, eu tenho que linkar, eu tenho que saber fazer uma análise de uma interpretação de exames laboratoriais. Eu tenho que fazer uma anamnese nessa pessoa para saber como que é o estilo de vida, o que ela come, se ela pratica exercício. Não é só ir dando remédio para ela, que é muito fácil. Tomar sua cápsula e depois o paciente que se cuide dos efeitos colaterais. E tem médico que não sabe fazer isso. O mais fácil é ele dar o remédio do que falar tudo isso que eu estou falando para vocês, que isso é educativo, isso é preventivo, né? E também porque ele não sabe falar sobre alimentação. E aí a pessoa vai ter só os efeitos colaterais sem necessidade de tomar aquele remédio. Então, gente, cuidado. Vocês têm agora a informação. Então questionem quando algum médico falar, você vai tomar esse remédio e é para sempre ainda. Tem muitos que falam isso, nem ficam vendo os exames para ver a evolução do paciente e já fala que é para sempre. Então, cuidado com tudo isso. Eu já disse para vocês, por exemplo, um HDL bom, homem principalmente, o homem, geralmente, a gente fala de um HDL acima de 40, uma mulher acima de 50, um colesterol até 200, 220, é totalmente possível. Ainda mais se eu tiver um HDL acima de 50, ainda mais se eu tiver um estilo de vida adequado. Então, gente, não é uma coisa de desesperadora, não. Até porque eu acabei de falar para vocês, né? É muito mais preocupante eu ter um problema de insulina alta do que ter colesterol alto. É muito mais
preocupante, não tenho sombra de dúvida sobre isso. Ó, agora o que eu não posso é ter os dois altos, aí já é uma outra questão. Aí, falei sobre todas essas frações, agora, caso LDL, gente, vamos lá. Gabriele Rossi, oi Paula, quem tá entrando agora, gente, eu tô falando Silvina Rossi, eu tô falando sobre mitos e verdades de colesterol, hein, não tomo remédios e nem aceito antes de tratar com todos os meus meios e recursos. Parabéns, Silvina, você tá excelente, é isso aí, a gente tem que usar todos os recursos possíveis naturais. Remédios, eu não tô dizendo que eles não são bem-vindos, mas tem que ser muito bem prescritos e saber a hora de introduzir, sabendo que toda droga tem seu efeito desejado e o indesejado, que é muita gente, para muita gente é mais fácil tomar a cápsula do que mudar o estilo de vida, isso eu não tenho dúvida, né? Aí, vamos supor que o seu colesterol tá alto. Todo colesterol alto é perigoso? Acabei de falar para vocês que não, tá? Então, agora, se por acaso ele estiver alto, quando que ele se torna perigoso? Quando ele é oxidado. Se eu tenho uma oxidação nesse LDL, aí sim ele pode se tornar um perigo para minha saúde. Deixa eu falar aqui, antes de começar a falar. A Nenis Melo, doutora, eu tenho colesterol alto, o total, e a médica me deu estatinas, mas eu queria muito parar de tomar. Então, Nenis Melo, escute bem o que eu vou falar. Gente, ouvidos aí pra mim, ó. Gislaine Pavani, querida, oi, eu também nunca aceitei tomar estatina sem tentar tudo que há de natural. Ótimo, Gislaine. O colesterol alto, LDL, só é perigoso, acabei de falar para vocês, quando a gente tem, quando ocorre uma oxidação dele. Quando ocorre? Quando eu tenho excesso de produção de radicais livres. Quando é que eu tenho excesso de produção de radicais livres? Quando eu sou estressada, tá? Sou todo dia estressada. Estresse, ele é bem-vindo, gente, até um ponto, né? Quando eu tenho exagero, estresse crônico, aí, como a gente teve muitas pessoas na pandemia, então aí sim você começa a ter muita produção de radicais livres. Quando eu não pratico exercícios, quando eu sou fumante, quando eu excedo nas minhas bebidas alcoólicas, quando eu excedo em carboidratos refinados, em alimentos inflamatórios. Então, se eu sou uma pessoa que como açúcar, pão, farináceos, embutidos, excesso da oxidação ocorre não é por gordura do colesterol, é por esses alimentos, são esses açúcares, esses carboidratos, porcarias que vocês comem, que fazem fazer a oxidação do seu LDL colesterol e que ele se torna um veneno a partir do momento que você consome grandes quantidades todo dia, essa alimentação farta de óleos vegetais que são hidrogenados, que são gordura trans, então sorvete de massa, manteiga, que mais que eu falar? Frituras, salgadinhos, tudo isso, gente, aqueles alimentos processados, ultraprocessados, salsicha, linguiça, presunto, mortadela, o salame, o pãozinho, o doce, todo dia isso, esses são alimentos inflamatórios. Em contrapartida, eu sou aquela pessoa que não como nada de alimentos que são antioxidantes e anti-inflamatórios. Só como essas coisas. Eu paro ali no carrinho do hot dog, tô falando que, lógico que eu não faço isso, né, gente? Mas a grande parte eu vejo aqui, eu trabalho numa praça que tem um monte de carrinhos aqui, a praça inteira de carrinho de hot dog. Gente, eu fico alucinada, meus cabelos até sobem. Quando eu saio para comer na hora do almoço, eu vejo um monte de gente ali parada. Filas em fast foods, né? Então, em McDonald's e aí por diante. Eu não quero ser
sei lá, ser terrorista. Mas quando eu vejo, eu tô no shopping, numa praça de alimentação, eu vejo gente ali comendo coxinha na hora do almoço. Eu mesmo falei sobre coxinha no fim de semana, mas eu falei, gente, é de vez em quando, né? E comam com muita cautela. Olha a fritura, aquele óleo preto fritando as coisas. Como é que vocês não têm dó de pôr isso dentro do corpo de vocês? Gente, isso a hora que a gente engole vira um veneno, aumenta a produção desses radicais livres. E isso vai fazer com que o seu LDL se oxide. E aí você tem uma célula imunológica que se chama macrófago. O macrófago, quando vê aquele LDL oxidado, o que ele faz, gente? Ele vai lá e bumba, encapsula, ele come e aí vira uma célula espumosa. E essa célula espumosa, ela vai fazer aquelas placas de ateromas nas suas artérias. Então, o LDL, o colesterol alto, só vai se tornar um perigo para a sua saúde se você for uma pessoa inflamada, oxidada, porque todo dia come esse avalanche de porcarias, de churrasco, vai lá no, eu vou no self-service e como picanha, sei lá, cupim, a batata frita, a farofa, o arroz branco, aí eu como pãozinho com manteiga de couvert de entrada. Então é lógico, né? Então tem muita gente que se farta disso todos os dias. Não, doutora, é o ovo frito, que eu já vou falar sobre o ovo, né? Então, coitado do ovo, agora bota ele naquele óleo banhado daquele óleo vegetal lá quente, é lógico que ele vai ficar oxidado, você acabou com o ovo desse jeito. Então, gente, o perigo tá nisso, não como fritura. Bom, a Lilian Teixeira é uma paciente, que eu adoro, exemplar, inclusive amanhã a gente vai se ver, né, Lilian? E ela sabe disso, como todas as minhas pacientes, e eu quero que vocês também saibam, que isso é o grande veneno da nossa população, por isso que a nossa população está doente. Agora, esses alimentos são altamente palatáveis, né? Então eu fico viciada, porque ele é uma delícia, mas é uma delícia enquanto está na sua boca. A hora que você engoliu, ele se torna um veneno. Então, gente, isso que acontece. Fora esses alimentos horríveis que eu acabei de falar para vocês, né? Em contrapartida dessa dieta, como eu falei, é pobre em fibras, em frutas, em vegetais, que são antioxidantes. Geralmente quem come esse excesso de porcaria acaba não comendo coisa boa e não sobra espaço. A obesidade, excesso de gordura corporal também vai promover excesso de radicais livres e vai fazer oxidação do LDL, o sedentarismo também, o fumo também. Quem tem diabetes também tem um aumento de radicais livres, né? Que também pode promover essa oxidação do LDL, insulina alta, que é aquela pessoa que tem resistência à insulina, que é o pré-diabetes, também vai oxidar mais esse LDL. A desidratação também ocasiona isso, tá? Então cuidado, vocês têm que beber água, né? O estresse, já falei no começo para vocês. Bom, gente, e a gente sabe que também o que a gente tem que cuidar é, se por acaso você já tiver uma hipercolesterolemia familiar, também tem que ter cuidados. Ela não tem perigo desde que você não seja uma pessoa oxidada, inflamada, né? Caso contrário, ela vai se tornar um perigo também, porque você já fabrica mais colesterol e ainda se você for uma pessoa que não tem um estilo de vida adequado, aí dançou. Alessandra, como super certinho, mas sou sincera, sexta-feira é dia de comer pizza com catupiry. Olha só, gente, eu vou até tirar o óculos para falar sobre isso. Ninguém tem problema pelas coisas que comem ou que acontecem eventualmente na sua vida. Eu sou uma pessoa que gosto também e falo pro meu paciente, de vez em quando dá para tomar seu vinho, eu curto tomar minha taça de vinho, de vez em quando dá para comer o seu docinho, dá para comer o seu pastel, mas faz em casa, faz com o seu óleo. A pizza, gente, não precisa comer uma pizza de calabresa, né? Já tem o glúten, já tem aquele farináceo, aí você vai pedir um recheio também com embutidos. Então, tenta maneirar, e para um polo negativo, tenta comer uma salada antes,
Aí é um polo positivo. Então você tem alimentos antioxidantes para um alimento oxidado, né? E oxidante inflamatório que você vai comer também. Você combina, ainda você equilibra. Então dá para comer sua pizza de catupiry se você comer uma sua saladinha antes. Mas pede um frango com catupiry que é menos ruim do que pedir essas calabresas da vida, né? Ai, olha, gente, é isso, tá? Porque a sua saúde vale muito mais que isso. Agora, o eventual não vai te dar o problema se você fizer tudo certinho todos os dias, se você tiver um estilo de vida legal, um sono reparador, tiver modulação de estresse, for uma pessoa que pratica exercício, aí beleza, tá? Aí eu vou começar a falar sobre esses mitos e verdades. Bom, e comer ovo, doutora, aumenta colesterol? Não, se esse ovo for cozido, mexido, pochê, omelete e por aí vai, tá? Agora, se ele for frito, naqueles óleos vegetais, que é óleos vegetais, gente, você nem deve comprar para ter na sua casa, tá? Se for, é assim, às vezes eu falo, ó, compra um de girassol, você deixa na tua casa, se você quiser fazer igual meus netos adoram, vai, de vez em quando eu faço uma lula frita para eles, uma batatinha frita para eles, ou um pastel frito, mas eu sempre forço para ser o assado. Aí, então, eu uso o óleo limpinho e não reaproveito, tá? Então, isso é um de vez em quando. Mas, para você fazer um ovo, você não vai utilizar nada desses óleos. Daí você pode fazer com um fio de azeite de oliva, ou então nem faça, ou com óleo de coco. Aí pode, óleo de coco ou azeite de oliva, é só para cozinhar com esses dois. Viu, Nenis Melo, é isso? Ô, Simone Ciscacel entrou na minha live. Boa noite, tudo bem? Aê, muito bem, foi lá uma torcedora assídua do Palmeiras, que foi até para Dubai, gente, olha só. Bom, então, gente, é mito que o colesterol se aumente pelo ovo, desde que a gente coma ele sem ser frito, aquela coisa banhada, né, engordurada de óleos vegetais, esses óleos reaproveitados. Isso que é péssimo. Outra coisa, dietas que cortam totalmente o carboidrato podem abaixar o seu colesterol? Não. Se você, eu colocaria até depende, se você, ao invés de, tipo assim, eu não como carboidrato, mas em compensação eu como embutidos, eu como ultraprocessados, um monte de proteína cheia de gordura frita, né, linguiça, como eu falei pra vocês, salame, mortadela e brarara, aí eu vou aumentar meu colesterol, porque esses alimentos são inflamatórios e oxidativos, então não adianta eu ter tirado o carboidrato se eu comer tudo isso, tá? Lembra, gente, quem aumenta colesterol, o LDL, e aí não oxida, são carboidratos, açúcares, carboidratos refinados, açúcares, que tem índice glicêmico alto, gordura trans, gordura hidrogenada. Lembra disso, hein, gente? Tá? Gordura boa não aumenta colesterol, não oxida o LDL e colesterol, não é perigo. Bom, pessoas magras não tem colesterol alto? Mentira, eu tô cheia de ver aqui gente que tem peso até abaixo do normal e tem um colesterol LDL ruim. Ruim quando eu digo alto e ainda oxidado, porque é aquela pessoa que come um monte de tranqueira e não engorda. Geneticamente ela tem genética que favorece para não aumentar peso, mas é uma pessoa extremamente oxidada. Então, assim de paciente desse jeito. E água com limão, água com berinjela, funciona? Você já deve ter escutado falar, né, gente? Um monte de gente aí tomando aquela coisa ruim de suco de laranja com berinjela que me dá enjoo até de pensar. E isso é um mito, né, gente? Não tem nada a ver. Água com limão aumenta as sais biliares, ajuda a emulsificação, a digestão das gorduras. Mas até aí isso não quer dizer limão, extremamente antioxidante na questão da vitamina C. A berinjela é um alimento maravilhoso, rico em fibras, é o que eu vou falar já já. Tem antocianinas, também substâncias antioxidantes, mas não precisa consumir desse jeito. E não adianta eu tomar a água com berinjela, ou suco de laranja com berinjela, ou água com limão e fazer tudo errado durante o dia. E me fartar de porcarias que eu acabei de falar pra vocês, né? De xizito, de baconzito, isso não adianta. Isso não vai de batatinha frita, de batatinha chips,
né? Então de bolachinha, de cookiezinho, aí não adianta nada, né? Então a gente tem que fazer uma combinação de fatores para poder promover saúde sem esses prejuízos aí, sem essas coisas pontuais que são totalmente ilusórias. Comer alimentos ricos em fibra ajuda a baixar o colesterol? Sim, as fibras alimentares são super importantes para fazer com que haja a eliminação do colesterol. Então, por quê? Porque as fibras grudam, né, nessas moléculas de colesterol e vão fazer com que haja uma eliminação desse colesterol, do excesso de colesterol. Então, excelente. Por isso que uma alimentação saudável tem que ser rica em fibra solúvel e rica em fibra insolúvel. Então, um dos alimentos funcionais, gente, funcionais, mais importantes para a gente poder ter todo dia na nossa alimentação é o farelo de aveia. Você quer baixar seu colesterol? Pronto. Mais eficiente do que a própria aveia em flocos sem açúcar, obviamente. É o farelo da aveia, que é um alimento funcional. Está nessa categoria porque comprovadamente, por ter essa riqueza de fibras, pode fazer isso, tá? Diminuir colesterol. Então, mas as fibras dos vegetais, das frutas, tudo isso vai ajudar você a baixar seu colesterol. E é possível a gente controlar o colesterol sem tomar medicações? Sim. Se você mudar seus hábitos alimentares, se você puser prática regular de exercício, se você controlar o seu estresse, você consegue sim abaixar seu colesterol e você consegue diminuir a oxidação do LDL colesterol, que é o que é perigoso, tá? Isso eu tive muitos pacientes aqui. E vocês vão ver quais são os alimentos que eu coloco na alimentação desses pacientes. Exercício físico contribui muito porque aumenta seu HDL, principalmente exercícios aeróbios, que vão aumentar aquele bom colesterol, que vai fazer com que pegar aquele LDL ali da circulação e vai levar para dentro do fígado. Aqui, tararara. E quais então essas recomendações na alimentação, porque já são 19h42. Vamos lá, gente. Eu já falei para vocês, prefiram sempre, né, as proteínas magras. Então, peixes ricos em ômega 3, não pode faltar. Além disso, eu sempre suplemento com ômega 3. Ômega 3, o óleo de peixe, ou óleo de linhaça para quem é vegano e vegetariano, é muito importante, porque ele diminui a inflamação, diminui a oxidação e vai aumentar seu HDL. Então, gente, peixes de água, aprendam a comer peixes. Então, sardinha, arenque, cavalinha, salmão, são os peixes melhores para a gente poder ter, principalmente 2 a 3 vezes na alimentação de vocês. Frango, a parte mais magra, com certeza. Não come aquela pele do frango, também não é orientada para quem quer baixar colesterol, né? Evitar embutidos, eu já acabei de falar, né? Os óleos vegetais também. Inserir mais os cereais integrais, não só o farelo de aveia, a própria aveia em flocos, não é farinha, é aveia em flocos, viu? A quinoa, arroz integral, pode colocar esse tipo, arroz vermelho, arroz preto, tudo isso é bom. Aumentar o consumo das frutas e comer sempre com casca, com bagaço também, porque eu tenho as fibras ali, além da riqueza dos antioxidantes, anti-inflamatórios. Cozinhar ao vapor ou então grelhar o alimento e pouco, gente, não esturrica nada, não é para comer nada muito bem passado, é sempre ao ponto. Sardinha é ótima, vale também sardinha em lata, tá? É só você escorrer aquele óleo, porque a sardinha ela tá em óleo, você pode consumir ela e daí você põe um azeite de oliva, põe bastante salsinha, coentro, que fica maravilhosa. E é ótima para cálcio, ferro e ômega 3. Psyllium, pode, Cristina. Psyllium também é uma fibra muito legal que eu utilizo demais. Pode consumir ela também para baixar o colesterol. Se você tiver o trânsito intestinal muito acelerado, só cuidado com a quantidade do psyllium. Pode comer também uma vontade de doce. Tem muita gente, mas doutora, você falou para tirar os carboidratos, mas eu sou o carboidrato, eu falei refinado. Eu sou louca por doce. Comecem a fazer tipo um abacate com cacau. Cacau é um vasodilatador. Cacau é muito interessante para quem já tem
heranças de doenças cardiovasculares, eu sempre dou o cacau. E o chocolate amargo, acima de 70%, pode introduzir aí. Abacate é uma das frutas que tem fitoesteróis. Fitoesteróis, gente, assim como outros alimentos também, está presente nas castanhas, nozes, amêndoas e também no abacate. Eles contêm substâncias muito parecidas com o colesterol. Então, eles competem com o colesterol na questão da absorção. Então, tem suplementos à base de fitoesteróis que podem ser utilizados para a gente poder baixar o colesterol de uma forma natural. E o abacate tem essa substância que é o beta-citosterol, tá? Muito legal também. Doutora, o leite de coco feito em casa aumenta o colesterol? Não, pode consumir coco, tem gordura boa, pode consumir o leite de coco. Se você consumir o coco mesmo, ele tem mais fibra, não tem problema nenhum, tá? Pode consumir. E aí, gente, é lógico que, além disso, falei dos peixes, do farelo. Linhaça, gente. Não deixem de ter uma colher de linhaça, uma colher de chia ao dia, ou linhaça ou chia. Super importante, porque são ricas em ômega 3 e ricas em fibras. Isso também ajuda a baixar o colesterol. Pode até consumir antes das refeições. Então, às vezes, eu posso... Isso tudo depende também da questão da aceleração intestinal, porque isso vai acelerar mais o teu intestino, tá? Você pode consumir menor quantidade, então daí, em vez de você consumir uma colher cheia, uma colher de sopa só no café da manhã, por exemplo, de linhaça ou chia sempre hidratada, linhaça sempre triturada, tá? Você pode fazer uma colher de chá antes no café de jejum, uma antes do almoço, uma antes da janta, pronto. Ou de chia hidratado ou de linhaça triturada. Maravilhoso. Isso tem a fibra, também vai baixar o colesterol. Berinjela é para comer a berinjela, não aquele suco lá. Come ela grelhada rapidamente, não é esturricada. Mas com a casca, não é para tirar casca de berinjela. Pode fazer salada de berinjela, pode fazer o babaganuche, pode fazer, que mais? Uma pasta de berinjela, pode fazer ela recheada. O importante é você comer. Ela tem cinarina, que é uma substância muito legal, assim como o ácido cafeico também, que são compostos bioativos que ajudam a baixar os níveis de colesterol, tá? E também estimulam a produção de bile hepática. Bom, azeite de oliva extra virgem eu já falei, né? É uma gordura boa, monoinsaturada, que vai diminuir a inflamação, que vai ajudar também vocês a baixarem o colesterol e aumentar seu HDL. Um chá maravilhoso é o chá verde, super antioxidante, que faço uso dele. A gente pode tanto fazer na forma de suplemento, que a Jéssica me perguntou as suplementações que são importantes, além do ômega 3, eu faço suplementação também com chá verde, extrato seco, ou então você toma o chá verde uma vez ao dia. Se você não tiver hipertensão arterial, pode estar fazendo aí o uso do chá verde tranquilamente. Assim como a cúrcuma, gente, ou encapsulada, ou então a gente pode fazer ela nos shots ou com tempero, porque a cúrcuma tem ação anti-inflamatória, então dá para fazer o uso dela. Alho, super importante, ou cápsulas de alho, ou então, que a gente compra sempre, eu sempre falo para o paciente, odorless, hein? Então, porque senão ninguém consegue chegar perto de você. Então é desodorizado, porque senão a gente inala o alho pela pele também, esse ativo faz com que aconteça isso. Mas cápsulas de alho também tem uma ação anti-inflamatória maravilhosa. Ou comer um dente de alho cru com azeite de oliva macerado por dia, para quem conseguir também é ótimo, dá para fazer isso. Põe uma cúrcuma junto. Então olha só que mistura, azeite, alho e cúrcuma, olha só. Isso é o elixir da pró-circulação, né? Laranja, gente, laranja, uma fruta banal, né? Assim como abacate, uma fruta acessível a todos. A laranja, ela tem a espiridina e tem a nangerinina, que também são bioativos, super antioxidantes, anti-inflamatórios, que também está relacionado vários estudos aí em melhorar o colesterol bom da gente. As oleaginosas também são ricas em magnésio, são ricas em fitoesteróis, e elas também têm gorduras boas, anti-inflamatórias. Então eu posso entrar com nozes, castanha do Pará, amêndoas, macadâmia, avelã,
todas elas são excelentes, né? Semente de gergelim, semente de abóbora, girassol, isso tudo eu entro bastante. Então essas gorduras boas são benéficas para quem tem colesterol mais elevado e quer melhorar a porção HDL. As frutas vermelhas também são ótimas. Você pode fazer, tipo, comprar polpa de frutas vermelhas ou fazer na sua casa o morango. Melancia é fruta vermelha, gente, né? Para quem não pode comprar mirtilo, framboesa e amora, que são caras, ou tem, às vezes tem sítio, tem plantação, né? Também é legal. Pitanga, né? Olha lá, pé de pitanga no quintal. Isso era só quando a gente era pequeno. Então, ela tem alto teor de polifenóis. E são extremamente antioxidantes, anti-inflamatórios, que vão baixar, né, a oxidação daquele LDL que eu falei para vocês que tem que evitar. E eu uso sempre de pré-probióticos, né? Os pré são as fibras, que eu já falei para vocês, né? Os probióticos são importantes para a gente poder também corrigir essa saúde intestinal, deixar esse intestino num equilíbrio metabólico. E aí também ele não ser um promotor de inflamação, e sim de anti-inflamação, melhorar a absorção daquilo que vocês estão comendo. Porque o alimento, gente, ele só vai ter a função que ele terá que ter no nosso organismo se a gente conseguir digerir esse alimento para ele ser absorvido e ser aproveitado. Se você tem já um impedimento em alguma parte do seu aparelho digestivo, né, ou porque não mastiga, ou porque não tem enzimas digestivas adequadas, ou porque já tem uma inflamação intestinal, tem uma desbiose intestinal, aí com certeza tem uma ruptura de barreira intestinal, enfim, já por ter inflamação lá, você também é uma pessoa que vai ter mais inflamação, não vai aproveitar aquilo que come, os nutrientes. Então a gente tem que corrigir, como eu falo para vocês sempre, o nosso ponto de partida é o aparelho digestivo. Temos que corrigir primeiramente isso, e fora toda essa questão alimentar, vocês têm que modular o estresse, porque o estresse aumenta esses radicais livres, ter rotina na maioria dos seus dias, horário para dormir, horário para acalmar, né? Ter um sono mais reparador, respirar, se exercitar, se hidratar. Olha, gente, eu não peço nada para vocês, não oriento nada para vocês que não seja possível. Até porque tudo que eu oriento é tudo que eu pratico e eu vejo que é possível. Por mais que a gente trabalhe fora, por mais afazeres e responsabilidades que você tenha ao longo do seu dia, é só uma questão de organização, é uma questão da gente se amar. É uma questão da gente entender que nosso corpo é a nossa morada até o último suspiro da nossa vida. E se a gente não se cuidar, ninguém vai cuidar da gente. E sempre é melhor a gente ir para o caminho mais natural. O caminho mais natural, gente, é o caminho onde a gente dá ao nosso corpo aquilo que ele reconhece como alimento, como combustível, né, que está já feito para a natureza humana, que é aquilo que a terra nos dá. Então, Deus é maravilhoso, e o nosso corpo humano cada vez mais que a gente estuda e entende ele, o funcionamento, é a coisa mais perfeita que existe. Infelizmente, muitas pessoas estragam ele, querem mudar todo o funcionamento do seu organismo. E aí, é como se elas não morassem nesse corpício, né? E aí, lógico, ele vai sinalizar perigo, ele vai dar para você tudo aquilo que nem ele quer dar, mas que você obriga a ele funcionar daquela maneira, né? Então, quando a gente começa a dar o de melhor para o nosso organismo e que você começa a ver essa mudança que você faz em todos os seus hábitos alimentares, a mudança do seu estilo de vida, respeite o horário das suas refeições, comam de uma maneira mais comportada, mais tranquila, né? Quando você começa a se respeitar melhor, você vai ver que seus exames melhoram, que você melhora. Hoje mesmo eu recebi um áudio de uma paciente que eu falei para ela assim, olha, eu ganhei o dia só pelo seu áudio, porque ela me ligou já sorrindo de manhã, rindo de manhã. Doutora, eu tô tão feliz, eu tô tão melhor, minha energia voltou a ser o que era, eu não saía quase da cama, meus exames melhoraram, enfim.
Então isso é tão gratificante, a gente sabe que a nutrição tem poder para isso. Então, gente, quando alguém te te indicar alguma droga por goela abaixo, né? Tipo assim, meio que forçado, pergunte, veja se realmente é necessário. E mesmo que você tenha que tomar uma medicação para baixar o seu colesterol, caso você é uma pessoa que está em risco por algum motivo, se você não mudar seu estilo de vida, a droga por si só, ela não vai ser suficiente, né? Chega uma hora que ela não dá conta, e aí as coisas acontecem porque você não cumpriu a sua parte, você não fez a sua lição de casa bem feita. Então, o que eu tento passar para vocês semanalmente é que a nossa saúde não tem dinheiro que pague, né? A gente sem saúde, a gente não é nada. Quando a nossa saúde está ameaçada, a gente não vê alegria em nada, nem com as pessoas que a gente ama, né? Quando a saúde delas está ameaçada. Então, hoje, eu espero ter compartilhado um pouquinho mais, né, de informações para vocês poderem mudar o rumo da história de vocês. Não é difícil eu tomar chá verde, não é difícil eu colocar frutas como laranja se eu não posso comprar as frutas vermelhas, não é difícil eu colocar um farelo de aveia, não é difícil eu comer uma berinjela, ou comer uma salada, ou comer um frango, ou enfim, ou comprar uma sardinha e fazer. Enfim, tudo isso tá bem fácil e um acesso fácil para todos. Então é isso aí, gente. A Isabela me pergunta, o chá verde, professora, para quem tem refluxo e esofagite? Então, o chá que eu dou aí, eu tenho que corrigir isso, é o chá de espinheira santa, né? Mas o chá verde não tem problema, né? Se você tiver, mesmo que você tenha, não é o mais indicado, mas o chá verde tem substâncias antioxidantes e a cafeína do chá verde, ela não é tão ruim quanto o café, né? Então dá pra gente também entrar com chá verde, mesmo se eu tenho esse tipo de problema, de refluxo ou se eu tenho uma esofagite. Gabi Nutri, um beijo, olha só, fazendo o maior sucesso aí com as gestantes e tem uma linha muito bacana de trabalho, adoro ela, foi uma colega minha. O alho por dia também fica com cheiro? Ah não, Rose, é mais a cápsula que é mais concentrado. Coloco no omelete castanha de caju, amêndoas e castanha do Brasil. Maravilhoso, excelente, pode continuar, pode colocar uma colher de aveia que funciona super bem. Dizem que o limão, a laranja, para quem tem dor de cabeça, não é bom tomar. Só se você tiver alguma sensibilidade, Sirlene, caso contrário pode consumir, né? Ele não dá problema não. Gente, veja, tudo isso que eu falei não é uma receita de bolo, a gente tem que considerar as individualidades bioquímicas. Tem muita gente que não pode comer aveia, por exemplo, mesmo sendo sem glúten, que a gente tem essa possibilidade, porque é incompatível com a aveia, a digestão não consegue digerir. Então, nem tudo é bom para todos, a gente tem que ver o que é bom para você. Limão é excelente, mas se você tem alguma sensibilidade ao limão, eu tive que tirar limão de vários pacientes que começaram a ter problemas gástricos, então tem que remover, não adianta, mas a grande parte se beneficia, tá bom? Então tem que tomar esses cuidados, obviamente. Aqui, ó, acerola também tem. Acerola, Rose, é lógico, eu não falei todos. Camu Camu, maravilhoso. Pequi, maravilhoso. Adoro suas explicações, muito obrigada. Enzimas digestivas, eu posso fazer uso? Enzimas digestivas, a gente tem várias, tem a lactase, a lipase, a amilase, enzimas digestivas. Nenes, eu não posso te falar para você tomar sem eu te conhecer, né? Isso seria antiético. Precisaria saber se você realmente tem essa dificuldade enzimática. Mas começa a mastigar bem os alimentos. Pode até fazer um shot de água com limão antes das refeições, que melhora a sua digestão, né? E aí mastiga bem o alimento e coma devagar. Isso já vai te ajudar bastante. Se hidrate bem, né? Lembrando que o abacaxi tem também a bromelina, que é uma enzima natural digestiva. O mamão tem papaina, que também te ajuda a digerir. Então isso também pode te ajudar. Às vezes comer essas frutas
durante ou após o almoço, suquinho de limão, né? Já que você não está aqui sendo uma paciente minha para mim poder prescrever, né? Isso seriam já ações que você pode estar fazendo. Muito bem, eu acho que... Oh, Lilian, eu acho que muito bacana, obrigada, gente. Eu vou ter que encerrar para mim poder gravar essa live, gente. Muito obrigado pela participação de todas vocês. Fico super feliz de tê-las comigo novamente essa semana. Espero vê-las na semana que vem, mas é lógico que acompanhando sempre meus stories e meus posts, tá bom? Ó, um beijo grande para todos vocês. Aceito dicas e sugestões de lives, de temas que vocês têm interesse em saber mais profundamente. E o que eu não consegui responder hoje sobre o tema de colesterol, mitos e verdades, pode me encaminhar que eu vou responder. Um beijo grande, uma boa noite para todos vocês, bom descanso, até amanhã. Tchau, tchau, gente.